Oi, eu sou a Carol, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e maternidade. E hoje a gente vai falar sobre a capacidade do ser humano de atrofiar o próprio cérebro. Quando eu era pequena, eu achava que a cada ano que passasse eu ia ficar mais inteligente, mais sábia, com mais conhecimento sobre todas as coisas, porque afinal eu ia ter mais bagagem, eu ia estudar mais. Só que muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai perdendo interesse em aprender coisas novas, mas a gente vai deixando a vida levar a gente, como diz Zeca Pagodinho, e o nosso cérebro vai atrofiando. Se depara com as dificuldades da vida, quando a gente às vezes entra em crises existenciais, se perguntando por que a gente está aqui, será que vale a pena fazer as coisas, buscar conhecimento? Quem responde não a essas perguntas, geralmente começa a empurrar a vida apenas com a barriga. Isso faz com que a gente evolua. Eu achava que isso não era possível, mas isso é possível. Eu percebi isso em mim mesma. Recordando dos meus tempos de adolescente, lembro que nessa idade, apesar de eu já ter essas crises existenciais, assim, de eu já me questionar das coisas, se valia a pena, eu ainda tinha uma sede muito grande. Eu ainda tinha uma esperança muito grande. Afinal, eu era uma adolescente, né? Tinha a vida inteira pela frente. Eu ainda tenho 25 anos, ainda tenho a vida pela frente, só que a gente costuma viver o agora. Então agora a gente pensa que já é muito velho. Com 15 anos eu achava que já era sábia. Com 25 agora eu já acho que eu sou melhor do que antes, mas pelo menos eu já tenho uma noção de que daqui 10 anos eu vou saber mais do que eu sei agora. Porém, saber mais, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente tem a mania de achar que a gente está mais sábio, mais inteligente, o que muitas vezes não é verdade. A idade vai chegando e todos os acontecimentos da nossa vida vão batendo, a nossa mentalidade vai mudando, nosso estilo de estudar, nosso estilo de ver, o nosso jeito de ver as coisas, de receber elas, de interpretar elas, tudo isso que vai passando, a gente precisa ter muito cuidado em saber fazer isso de forma certa. Se for por um caminho que a gente acha que é certo, mas não é, a gente evolui. Vou te dar um exemplo. Adultos adolescentes. Quando a gente é adolescente, e eu vou generalizar aqui, a gente quer fazer o quê? Geralmente, né? Quer ficar vendo Netflix, ou ficar jogando, fazer coisas que não têm uma importância grande. Que agora, tendo essas mesmas atitudes com 25, 30 anos, já não faz mais tanto sentido. Fases da nossa vida servem justamente para a gente ir evoluindo, para a gente ir deixando coisas para trás. Não significa que a gente nunca mais vai poder ver série na Netflix, nunca mais vai poder jogar, fazer algo que não é tão importante para um adulto. Porém, essa não tem que ser a nossa prioridade, isso não tem que ser o nosso gosto principal. A gente tem que ter o gosto pelas coisas que não são tão prazerosas, mas que trazem um contentamento interno. Sou uma pessoa que eu me considero muito sortuda, porque eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de estudar o que eu preciso estudar, eu gosto de estar envelhecendo e seguir as fases de cada ano da minha vida conforme deve ser vivida. Mas o que mais a gente vê hoje são adultos adolescentes. Pessoas com 30 anos que ainda agem como se tivessem 15. Elas estão fugindo de algo, achando que alguma hora vai passar essa sensação ruim que eles sentem, um vazio, que é preenchido com algumas migalhas de dopamina, estão se destruindo. Porque o que faz o ser humano florescer, seguir em frente, é seguir a ordem da vida, a ordem dos ciclos. E conforme os anos passam, a gente já não tem mais a vitalidade de antes. E o nosso cérebro, ele vai atrofiando. Assim como os nossos músculos atrofiam se a gente não faz exercício físico, o nosso cérebro acontece a mesma coisa. A gente já começa a perder uma parte cognitiva, não consegue mais fazer tantas sinapses nos neurônios, não consegue raciocinar tão bem, ter uma resposta tão rápida às coisas que acontecem ao nosso redor. Quanto mais a gente se negar a tentar melhorar essa parte, mais o nosso cérebro vai atrofiando. E assim como o corpo, quanto mais em movimento, melhor ele fica, nosso cérebro, a mesma coisa. Quanto mais a gente utiliza ele, a gente não vai cansar ele, a gente vai fazer ele ser melhor. Então, essa é a reflexão de hoje. Para ti que quer ser melhor, para ti que está talvez num limbo, mas quer sair disso, pensa sobre isso. Será que a gente está atrofiando o nosso cérebro ou está fazendo ele evoluir de verdade? Bom, se gostou do meu conteúdo,
por favor, hora do pedicho agora, deixa o joinha, se inscreve, faz algum comentário, isso me ajuda bastante. Obrigada e até a próxima!